Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Saudamos você que nos assiste pelas multiplataformas da TV Manaim. Gostaríamos de deixar um fraterno abraço aos queridos irmãos que nos assistem em João Pessoa, na Paraíba, em Mesquita e Santa Cruz, no Rio de Janeiro, em Itabira, Minas Gerais, e também em especial para a irmã Rita, do Pará. Ela escreveu no chat do YouTube pedindo um abraço. Irmã Rita, um abraço para você. No programa de hoje, conheceremos o significado do que é a verdadeira adoração e o que é ter a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. E para conversar comigo estão sempre as minhas queridas Andréia e Eveline. A paz do Senhor, Andréia, a paz do Senhor, Eveline. A paz do Senhor, Cris, a paz do Senhor, Eveline, a paz do Senhor para a irmã Rita, do Pará, que nos acompanha. Um abraço e um abraço a todas as mulheres que nos acompanham, irmãs em Cristo, aquelas que ainda estão conhecendo o Senhor Jesus. É sempre muito bom nós estarmos aqui juntas e sabemos que tem muitas mulheres que nos acompanham com o mesmo desejo, o mesmo propósito de sermos mulheres transformadas pela Palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, sermos mulheres bíblicas, A paz do Senhor, Andréia, a paz do Senhor, Cris, a paz do Senhor a todos vocês que estão nos assistindo e que hoje vão continuar conosco aqui, acompanhando até o desfecho dessa história, Desse diálogo da mulher samaritana com o Senhor Jesus. Hoje nós vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Amém. Nós vamos iniciar hoje a partir do versículo 20. E nós vamos ver que agora vai mudar o diálogo da mulher samaritana com o Senhor Jesus, ele muda de direção. Ela passa a ter uma perspectiva espiritual. E no versículo 20, nos diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. No primeiro programa sobre a mulher samaritana, nós explicamos aqui como funcionava ali a divisão dos povos daquela região de Samaria. E nós vimos que ali havia uma miscigenação entre judeus que ficavam nessa região do norte ali de Israel e também de povos estrangeiros que foram trazidos para Samaria sob o governo da Síria, nessa região norte, no reinado norte de Israel. E essa nova realidade não trouxe só uma miscigenação étnica, vamos falar assim, mas também uma mistura religiosa. E essa realidade fez com que os povos que habitavam ali, eles cultuassem outros deuses que não o Deus de Israel. E aí, em Samaria, então, haviam aqueles que cultuavam o Deus de Israel, mas também haviam aqueles que praticavam cultos a outros deuses. E nós vamos ver essa passagem bíblica em 2 Reis, no capítulo 17. Eu vou ler o versículo 26 a 28 e depois o 37, 39 e 41, que diz assim: pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportasse e fizesse habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. E pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: leva ali uns sacerdotes que transportastes de lá, que ele vá e habite lá e lhes ensine o costume do Deus da terra. E veio, pois, um sacerdote que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. E o versículo 37 fala como que eles iam ensinados a temer a Deus, o povo em Samaria, que fala assim, o 37, os estatutos e as ordenanças e a lei
e o mandamento que vos escreveu tereis cuidado de observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. O 39 diz: mas o Senhor vosso Deus temereis. Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. E o 41, assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também os filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. E aí, os samaritanos, então, eles, por causa disso, eles achavam, aqueles que criam no Deus de Israel, achavam que o lugar da adoração era o Monte Gerizim, que conforme Deuteronômio 11:29, que dizia, né, pronunciarás a bênção sobre o Monte Gerizim. E Eveline, a mulher samaritana, ela tinha essa dúvida de como agradar a Deus. Já que ela estava diante de um profeta, agora a conversa ficou espiritual, né, dentro dessa caráter espiritual. E aí no versículo 21 e 22 ela diz assim, o Senhor Jesus disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E, na verdade, ali a mulher, ela estava em dúvida. Havia ali uma divergência entre o povo judeu e o povo samaritano, uma divergência política, uma divergência religiosa. E os samaritanos, eles seguiam o Pentateuco. Por isso, dessa ordenança, do texto que você leu, né, eles acreditavam que a adoração no Monte Gerizim, por conta dessa profecia. Já os judeus acreditavam que a adoração deveria ser em Jerusalém, que era o lugar onde foi construído o templo por Salomão. Então havia essa divergência e essa confusão ali entre judeus e samaritanos. Mas o Senhor Jesus, ele veio nos trazer um novo entendimento do que era adoração. O Senhor Jesus veio através da sua morte, ressurreição e do derramamento do seu Espírito Santo, não estabeleceu um lugar físico, mas espiritual. Nós, como templo do Espírito Santo, nós como lugar de adoração a Deus. Então o Senhor Jesus, ele veio formar o quê? Um povo, uma assembleia de santos, onde a igreja seria esse corpo vivo, que onde quer que a igreja esteja, ali há adoração a Deus. Então a nossa adoração ao Senhor não está dependendo de questões tradicionais, religiosas, físicas, não está restrita apenas à adoração dentro de um templo, dentro de uma igreja, mas a nossa adoração é a nossa vida em obediência ao Senhor. Então, onde tem um servo fiel a Deus, ali há a verdadeira adoração. E o Senhor Jesus queria aperfeiçoar esse entendimento daquela mulher. Ele veio quebrar todas aquelas barreiras para mostrar que não havia agora mais separação, mas haveria um único povo formado por gente de toda a terra, de todos os povos, línguas e nações, que conheceriam Jesus como seu único e suficiente Salvador e ali renderiam a Ele toda a verdadeira adoração. E aí a pergunta que ela fez foi a pergunta errada, né? O que ela perguntou ao Senhor é onde se deve adorar. E não é onde, é a quem nós devemos adorar, né? E o Senhor Jesus queria mostrar para ela essa verdadeira adoração, porque Eveline falou, a igreja, nós somos a igreja do Senhor, né? Então, é óbvio que estar no corpo de Cristo, reunir com a igreja, isso é uma bênção. Mas se fosse apenas onde adorar, no templo físico, nossas igrejas são uma bênção, né? Igrejas lindas, construídas ali e acolhedoras. Mas e quem está enfermo? Não consegue ir à igreja? Faz alguma diferença? Não, porque se o coração dela está voltado para o Senhor, é a quem ela vai adorar. E é muito interessante esses textos, né, que a Cris leu, porque eles nos dizem que houve um tempo em que as pessoas acreditaram que só a formalidade de como adorar a Deus era suficiente. É como alguém dizer assim, eu cumpro a minha obrigação de ir à igreja no domingo. Eu vou pela manhã, eu vou à noite e na segunda-feira é como se eu tivesse já
pagado a minha obrigação no domingo e na segunda-feira eu vou viver a minha vida. E aí no trabalho não dá testemunho de uma vida transformada, né? No meio da faculdade não dá testemunho, dentro de casa não dá testemunho, porque está fazendo a pergunta errada com a mulher samaritana. Onde se deve adorar? E não é onde. Por quê? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, onde nós estamos é um lugar de adoração. Não é verdade? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Onde nós estivermos é momento de adorar. Por isso que a palavra nos diz, quer comamos, quer bebamos, tudo que nós fizermos, nós fazemos para a glória de Deus, para louvor do nome do Senhor. Então, se você está trabalhando, ali você vai glorificar o nome do Senhor com o seu trabalho. Se você está estudando, você vai glorificar o nome do Senhor, você vai dar testemunho com o seu estudo, com o seu trabalho, no seu relacionamento com o vizinho, no seu esporte, no seu lazer. Por quê? Porque você é igreja e você adora a Deus como verdadeiro adorador. Então, o que o Senhor Jesus quis mostrar para ela é que a pergunta dela estava errada. Tantas vezes como esse povo lá em Samaria voltou sua atenção para um rito religioso. Né? É um rito, é só uma formalidade. Vai lá, pega um sacerdote, traz ele aqui e ensina que eles têm que abrir a Bíblia e ler um salmo e aí ele vai sair e pronto, porque ali ele está protegido. É a formalidade sobrepondo aquilo que é verdadeiro, como verdadeiro adorador. Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias? Claro que precisamos, mas isso é uma formalidade? Não. A palavra do Senhor ela é viva. Então, quando nós oramos e lemos a palavra do Senhor, fazemos isso que nós estamos fazendo aqui, sentados à mesa, às vezes você na mesa da sua casa, com a sua família, em que você fala da palavra de Deus, você orou pelo alimento, ali tem uma verdadeira adoração. Por quê? Porque Jesus está ali e ali é o lugar de adoração, porque você é igreja em todo lugar. E o apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos. Romanos 12:1 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a adoração é isso, é nós oferecermos o nosso corpo, a nossa vida, o nosso entendimento, tudo diante de Deus, em santificação, em obediência, durante o dia estarmos em comunhão com Deus, em nossos momentos estarmos agradecendo a Deus, e não somente por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Porque como a Andréia disse, a questão não era onde, mas quem é. Então nós entendermos a quem nós estamos adorando e o porquê nós estamos adorando. Nós adoramos porque Ele é Deus, nós adoramos porque Ele é o Salvador, nós adoramos porque alcançamos a salvação. Então quando alcançamos isso, nós somos adoradores em qualquer ambiente que estivermos. Amém. E aqui a partir do versículo 23, essa mulher ela vai aprender com o Senhor Jesus, ela vai ter uma aula sobre o que é a verdadeira adoração, né? O versículo 23 fala assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Nós vamos pegar o início aqui desse versículo que fala, né? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eveline, essa expressão verdadeiros adoradores tem alguns significados, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, que traz um ensino profundo para nós. Né? No hebraico, a adoração ela tem o sentido de se curvar, se prostrar. E aí, como servos, nós só estamos em adoração quando nós estamos realmente prostrados, submetidos, submissos à vontade de Deus. Enquanto nós entendemos que nós não somos nada, o quanto nós dependemos dele, o quanto precisamos dele para a nossa salvação, para a orientação dos nossos filhos, para a bênção dentro do nosso lar, para a direção na nossa vida, naquilo que nós consultamos, nas decisões para o nosso futuro, numa decisão simples, num carro que você vai comprar, na troca de um apartamento, né, de uma casa,
numa decisão onde os filhos vão estudar, em que escola os filhos vão estudar. Isso tudo nós podemos contar com a direção de Deus. E aí é nos prostrarmos diante dele. Quando nós nos submetemos à vontade dele para conhecermos a vontade dele, nós estamos em adoração. E um outro sentido de adoração no hebraico é serviço, é trabalho. E aí não tem nada melhor do que trabalhar, do que servir ao Senhor. Quem se dedica a um trabalho, quem se dedica a uma vida de oração por aqueles que estão enfermos, quem se dedica muitas vezes ao ensino da palavra de Deus, a um trabalho de louvor dentro da igreja, até mesmo a evangelização, todo o nosso trabalho que nós fazemos na obra de Deus é adoração. É louvor a Deus. Então, a adoração, no sentido original, é isso, é se submeter ao senhorio, é se submeter a serviço, é se submeter à dependência de um Senhor. E é isso que o Senhor nos convida a fazer. Somos adoradores quando reconhecemos Ele, quando colocamos Ele na posição de Senhor das nossas vidas. Isso é tão especial, porque eu estava há uns dias atrás conversando com jovens na igreja e falando a respeito do serviço na casa do Senhor. Porque o período da juventude, as moças, né, que nos acompanham, é um período assim que parece, elas ainda não sabem, porque elas vão se casar e vão ver que o trabalho vai aumentar. Mas parece que não tem tempo para nada, são tantos estudos, trabalho e tantos objetivos, tantas coisas para alcançar, que pensam só nessa primeira parte que você falou da adoração. Na parte, não, eu consulto tudo ao Senhor, eu oro ao Senhor, me submeto à vontade do Senhor, mas eu não tenho tempo para servir ao Senhor na igreja. Eu não tenho tempo para fazer uma visita, eu não tenho tempo para um ensaio, eu não tenho tempo para uma reunião. Então, saiba que o serviço na casa do Senhor faz parte da adoração, né? Porque o Senhor nos convocou para o corpo de Cristo, né? Nós somos igreja, você já teve uma experiência com o Senhor já te transformou, você já se arrependeu, está vivendo a obra de Deus, a transformação. Então, o serviço na casa do Senhor é uma bênção, inclusive limpar a casa do Senhor é uma bênção. Que oportunidade de adoração ao Senhor. Então, verdadeiro adorador, pensa nisso, você que está nos assistindo, você que é jovem, que às vezes pensa que não tem tempo para nada. Olha, sirva ao Senhor nos dias da sua mocidade. A sua maior força, entregue isso ao Senhor em adoração ao Senhor. Muito bom. E tem também eu achei tão bonito, André e Cris, o sentido lá no Novo Testamento, que no grego o sentido de adoração, de adorador ali, é beijar os pés, estar aos pés. E aí quando eu li essa colocação, né, beijar os pés, me lembrou daquela mulher pecadora, quando entra na casa de um homem fariseu, e ela leva ali, né, o unguento, e ela derrama sobre o Senhor Jesus, e ela beija os pés de Jesus, ela molha os pés de Jesus ali com lágrimas, enxuga com os cabelos. E aí eu lembrei do ato dessa mulher, uma mulher em verdadeira adoração a Deus. E aí essa mulher me fez lembrar também da mulher samaritana, uma mulher cheia de falhas, de pecados, muitas vezes acusada ali pela sociedade que ela vivia, apontada pela sociedade, mas que com um coração sincero, ela conseguiu colocar diante do Senhor Jesus a verdadeira adoração, a adoração que chega até a Deus. Então, como servas do Senhor, o Senhor nos convida como mulheres, como jovens, como aqueles que temem a Deus, a sermos esses adoradores, é estar aos pés de Jesus, é estar prostrado diante da vontade dEle, é não ter reservas, mas colocar a nossa vida inteiramente à disposição do Senhor Jesus, reconhecendo tudo que Ele é para nós. É uma bênção. E não ter reservas é tão leve, é tão libertador você saber que tem um Deus com quem você pode contar em todos os momentos. Amém. E a quem você pode transferir, derramar todas as suas necessidades, reconhecer o seu erro. Né? Por quê? Porque o Senhor já levou sobre si o nosso pecado. O castigo que hoje nos traz a paz, Ele já cumpriu, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então, como é maravilhoso saber que nós temos esse Deus que nós podemos adorar
verdadeiramente, verdadeiramente. Podemos confessar o nosso pecado, porque sabemos que nele nós encontramos perdão, transformação, salvação, uma nova vida, não é? Amém. E aqui, o final do versículo 23, tem um detalhe que dentro desse aspecto da adoração, porque é uma outra forma também que o Senhor ensina essa mulher a adorar. Porque fala assim, ó, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O texto bíblico é interessante que ele não fala assim, porque Deus procura, porque o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, ele fala o Pai. E é interessante porque a gente, desde o Éden, desde a criação, a gente vê o desejo de Deus se relacionar com o homem. Deus criou o homem e a mulher para se relacionar com ele. Então, o Senhor, ele não procura, como vocês já falaram, né, por rituais, por sacrifícios, por cerimônias. Não, ele quer alguém que esteja disposto a servi-lo, a obedecê-lo, a adorá-lo como ele é, mas que se relacione com ele, como um pai relaciona com seus filhos. É um relacionamento entre Deus e o homem. E aí, de que forma, né, que o Senhor quer se relacionar com o homem? Aí a resposta vem no 24, porque fala, porque Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aqui tem um significado interessante, porque em espírito quer dizer guiado pelo Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. E em verdade é na verdade absoluta da palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. Então, para que nós possamos nos relacionar com Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo e confiarmos na verdade absoluta da salvação em Cristo Jesus, porque ele é o elo de ligação. Então, quando fala Deus é Espírito, no Novo Testamento, essa palavra Deus é Espírito faz referência ao Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja. Então, André, se eu quero me relacionar com Deus, eu preciso, se eu quero ter essa relação de pai com o Pai da eternidade, nós precisamos nos relacionar com Ele de uma forma mais profunda. E essa forma mais profunda, quem pode nos dar esse acesso, essa profundidade, essa intimidade com Deus Pai é o Espírito Santo. Né? Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, nós conseguimos conhecer um Deus que é Pai. Amém. E Ele não é o meu Pai, Ele é o Pai nosso. Né? Que Ele está no céu, mas que a vontade dEle, ela quer ser estabelecida na minha vida hoje. O reino de Deus não está distante de nós, Ele vem até nós. Ele vem. Então, o Espírito Santo é aquele que nos dá essa condição. Né? A palavra nos diz assim, que quando orares, entra no teu quarto e ora ao teu Pai. Então, é esse Pai com quem nós temos um relacionamento. Talvez alguém, alguma mulher que esteja nos assistindo possa pensar assim, mas o meu pai desta vida, ele não foi bom para mim, ele fez isso com a minha mãe, ou ele fez isso comigo, mas o nosso Pai Celestial, ele é o Pai de todo bem. Ele é um Deus de amor e ele é um Pai que quer o nosso bem. E é esse relacionamento, se algum dia você não teve um bom relacionamento com o seu Pai nesta vida, o Pai terreno, saiba que o Pai Celestial não é como o Pai terreno. A palavra diz, né, que pode até um pai, o filho pediu um pão, ele dá uma pedra, mas o nosso Pai Celestial não faz isso. O Pai Celestial, ele pegou o seu Filho, Jesus, e entregou pela nossa vida. Né? Um filho que não errou. Você imagina se nós, mães, pegaríamos um filho nosso para pagar pelo erro de uma outra pessoa? Jamais faríamos isso. Essa é que é a verdade. Mas o Pai Celestial, ele fez isso. Ele entregou o seu próprio Filho para morrer pelo nosso pecado. Então, é esse relacionamento de pai. E você vai ter esse relacionamento de pai quando você deixar que o Espírito Santo entre na sua vida.
Esse Espírito Santo, ele é capaz de estreitar esse relacionamento com Deus. E aí, praticamente, o que eu tenho que fazer para isso? A Cris falou aqui, né? O adorem em espírito e em verdade. Ore ao Senhor, leia a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo de Deus que te dê a revelação de quem é Jesus para você. Né? Porque Jesus pode ser um texto em que nós lemos aqui e falamos de um homem que esteve aqui nessa terra, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele vai fazer você ter esse encontro com esse Jesus verdadeiro, esse Jesus que é profeta, que conhece a sua vida e que não importa qual é a sua situação, ele quer se relacionar com você hoje, nesse momento. E aí nós paramos para pensar. Todos são filhos de Deus? A palavra de Deus diz, aqueles que são guiados por Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Então, somos verdadeiramente filhos de Deus, como a Andréia falou, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, que conduz o nosso comportamento, a nossa forma de falar, as nossas ações, os nossos sonhos, os nossos projetos. Quando o Espírito Santo tem total controle da nossa vida, aí somos verdadeiramente filhos de Deus. E quando você falou da relação, Cris, Andréia, de pai com filho, eu me lembrei da parábola do filho pródigo. E ali nós tivemos 2 filhos distintos, né? Um filho que saiu, que abandonou, que levou a herança do pai e gastou tudo e voltou numa situação muito difícil, empobrecido, ali, né, numa situação entristecido, arrependido, e o pai o recebeu com todo amor, para dar o perdão, para trazê-lo de volta com toda a honra. E esse é o pai que nós servimos. Às vezes você falhou na sua vida, por vezes agora você pode estar até afastado de Deus, gastou tudo aquilo que Ele havia te dado, perdeu toda aquela bênção, aquela comunhão, os talentos, o serviço que um dia Ele havia te dado para servi-lo, mas hoje Ele te recebe. Se você der o primeiro passo e falar, eu quero de volta o meu Pai, eu quero ter aquela relação com Deus que outrora eu tinha, de comunhão, de bênçãos, eu falar com Deus, Deus falar comigo, o Pai te recebe na mesma hora. E o outro filho que estava em casa falou assim, como pode essa festa toda para o filho que voltou? E o pai olha para ele e fala assim, meu filho, todas as minhas coisas são tuas. Imagine Deus, que é o Senhor do universo, que tem toda a riqueza, todo o poder, e Ele dizer para nós, olhar para nós assim, todas as minhas coisas são tuas. E o que Deus tem? Deus tem toda a paz, Deus tem todo o amor, Deus tem toda a bênção, todo o livramento, Deus tem o céu para nós. Não é pouco, é muito. Então, ter um relacionamento com esse Pai é viver essa vida de adoração, de gratidão. E a gratidão, ela está muito ligada àquilo que Deus fez por nós. Então, muitas vezes, quem teve aquela vida torta, difícil, escolhas difíceis, vamos dizer assim, chegou lá no fundo do poço, quando Deus resgata, é uma adoração, é uma gratidão tão grande a Deus, né? Quer estar o tempo todo na casa de Deus, quer louvar o tempo todo, quer falar de Jesus para todo mundo. Por quê? Porque muito foi perdoado. A dívida dele foi perdoada, ele sentiu a leveza do perdão, os pecados que foram perdoados. E lá em Lucas vai dizer isso, né? Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito me amou, mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, quando nós sentimos o quanto nós somos perdoados, é o quanto nós amamos ao Senhor e o quanto nós queremos adorá-lo, ofertar a nossa vida em adoração e louvor a Ele. E nós precisamos entender com relação a essa parábola do filho pródigo, né? Nós não podemos ser o filho que ficou em casa. O filho que ficou em casa que achava que ele não precisava de perdão, né? Que ele achava que ele estava muito certo e ele não compreendeu o amor do pai pelo seu irmão. Não compreendeu naquele momento. Então, que nós não sejamos assim, né? O filho pródigo, quando ele retornou, ele não esperava aquilo do pai. De jeito nenhum. Um dia eu vi um irmão pregando e ele fez a seguinte comparação assim, eu imagino meu filho que chega da escola com nota baixa e ele vai chegar em casa e eu vou fazer uma festa para ele. Falei, meu filho, que eu comprei o bolo de chocolate que você mais gosta. Não, nós não fazemos isso.
Mas Deus, quando nos recebe, Ele faz. Não importa qual foi o erro. O filho pródigo, quando retornou, ele pensou assim, não, eu vou chegar lá e eu vou ser um empregado da casa do meu pai. É isso que eu quero. Mas o pai não nos vê assim, ele nos vê como filhos, como nós realmente somos. E que essa gratidão, ela precisa existir no nosso coração. Mesmo você, o jovem, às vezes nasceu na igreja, né? Nasceu na igreja, passou por todas as classes, né? Crianças, intermediários, adolescentes, hoje é jovem na igreja e às vezes olha e pensa que não precisa de perdão, né? Como o filho pródigo dentro de casa, o texto que a Eveline leu, aquele a quem muito é perdoado, esse é grato. E às vezes na nossa condição de eu nasci e fui criada na obra do Senhor, desde que eu nasci eu conheço o Senhor Jesus. Então assim, chegou um momento em que eu entendi isso, exatamente nessa parábola do filho pródigo. Eu falei, Senhor, eu estou me portando como o filho que ficou em casa, como aquele que, não, eu nunca saí para gastar a fazenda do meu pai, eu nunca me envolvi com a comida de porcos, mas a nossa alma ela é pecadora e nós precisamos do perdão do Senhor a todo tempo. Então, nós temos que ter essa consciência da gratidão, porque todos os dias nós precisamos do perdão do Senhor. E louvado seja Deus que temos esse perdão. Amém. E é esse amor que o Senhor Jesus, Ele quer se revelar, tanto a nós como a igreja, como aqueles que estão assistindo pela primeira vez, que estão conhecendo este programa através da TV Manaim.